Bom dia, galerinha! Bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 24 de maio de 2022. Bem-vindo a mais um café. E antes da gente começar, galerinha, quero fazer um convite a todos que estão assistindo. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. É um grupo grátis que eu criei, tá? E ali estou postando estudos fundamentais, notícias que têm afetado o mercado, uma ferramenta bem bacana, né, onde a gente troca ideias ali sobre o mercado, o que tem afetado, o que podemos esperar aí nos próximos dias, semanas e meses, enfim. É uma ferramenta bem legal e algo que eu recomendo a todos a usarem, tá? E lá dentro, depois de você entrar no nosso grupo do WhatsApp, você também vai encontrar o link do nosso Discord ali, que eu foco mais na parte técnica, né? Os níveis que eu estou realmente olhando, o que o mercado está fazendo, qual está sendo a reação, será que é uma boa oportunidade ou não, enfim. No Discord a gente foca mais realmente na execução, né, de algumas operações, a gente troca ideias ali mais sobre a parte técnica do mercado, tá? Lembrando que não é um grupo de calls, né? Você não vai entrar lá e vai saber tudo, exatamente tudo que eu faço. Mas se realmente você está postando o que você acha, eu claramente também vou deixar claro o que eu também acho e assim provavelmente você vai entender mais ou menos do que eu estou falando, tá? Então, realmente um grupo bem bacana para você realmente não ter uma, né, estar sozinho, né? Muita gente começa estando sozinho ou tendo uma e duas pessoas, né? Mas você tendo um grupo ali que tem mais de duas pessoas também vai te ajudar com certeza aí ter outras opiniões do mercado, tá? Não que tudo que eu falo também é certo, obviamente não é, né? Gostaria muito que fosse, mas é sempre bom você entender principalmente qual é o outro lado, né? Qual é a ideia do outro lado do mercado, né? Se você está comprando, o que o vendedor está pensando, né? É sempre bom você fazer essa, essa visão do mercado sempre, né? Mas enfim, aí está feito o convite, tá? Espero vocês lá. E com certeza. Aí após você ter entrado, principalmente no grupo do WhatsApp, galera, se você quiser convidar amigos, enfim, é só pedir o link que eu te passo, tá? Mais gente no grupo, acessando as informações, melhor ainda, né? Enfim, galerinha, vamos falar sobre o mercado de hoje. O mercado, início de manhã, bem agitada, tá? Hoje a gente já teve alguns movimentos bem interessantes aqui. Obviamente eu vou passar bem rápido, tá? Só pra gente dar já já a gente vai entrar mais em detalhes. Mas rapidamente a gente já pode ver um movimento bem violento aqui, principalmente no dólar. Vocês podem ver que o dólar estava nessa região do 102,200, 102,100, né? A gente já pode ver que fez uma nova baixa hoje. Agora tá recuando, né? Tá voltando um pouco do que caiu. Mais um movimento bem interessante aí. E isso foi pelo fato de que também o euro subiu. E o euro subiu com alguns comentários da Christine Lagarde que foi feito hoje. E já já a gente vai discutir sobre isso. Fez que o euro, então, pulasse, né, acima do 0,700. E vocês podem ver, né, níveis aqui bem interessantes no euro, né, galera, sendo realmente alcançados. Lembrando que ontem, né, foi um grande fechamento, ontem acima desse 0,635, algo que eu alertei vocês que se fosse o caso, né, seria um sinalzinho um pouquinho mais positivo para o euro, pelo menos nos próximos dias, e não é novidade, então a gente vê mais um dia o euro, né, em positivo por enquanto, pelo menos, tá? E, obviamente, os índices ontem fecharam com um dia positivo ontem, como vocês podem ver no diário, né? Teve um dia bem positivo ontem, porém, vocês podem ver que já neste início de manhã, né? Pelo menos nessa sessão, né? Início da Europa, Ásia, vocês podem ver que os índices voltaram praticamente tudo que subiu ontem, tá? Lembrando que essa aqui, ó, foi a baixa de ontem, tá? Então vocês podem ver que a gente subiu, foi ali para o 3.980 e basicamente voltou quase tudo que subimos ali e está agora segurando mais uma vez nessa região de suporte também 38,2 aqui no curto prazo, né? Então realmente uma sessão bem interessante nos índices, né? Pelo menos nos americanos, porque vai ser bem interessante ver o que realmente os americanos vão fazer, né, quando eles entrarem no mercado, tá? Será que esse índice vai voltar? Só veio aqui para testar suporte e voltar para cima novamente, né? Ou será que realmente a gente vai romper essa região e talvez buscar níveis mais baixos, né? Isso que vai ser a pergunta de hoje que eu vou ficar de olho, né? E o interessante aqui, né, que a gente tem visto os índices
em alguns dias pulando, mas rapidamente devolvendo tudo, né? E rápido, né? Isso que é o interessante aqui. O comportamento ainda permanece dessa maneira, né, galera? Então, algo para ter em mente. Não é que você deve vender aqui agora, fechar os olhos e olhar apenas hoje de tarde que vai estar em lucro, não é isso. Mas vocês podem ver que a gente está em uma região interessante, né? Porque todo mundo que comprou ontem já está ou no zero ou em negativo. E realmente os índices caírem, né, começarem a cair mais ainda, voltando principalmente abaixo do 3.900, né, vai começar a ficar com uma situação bem complicada, tá? Então, mais ou menos é isso nos índices também. E os commodities, galera, tá reagindo de uma forma um pouquinho positiva, né? A gente falou ontem sobre o ouro, né, que estava tendo um dia bem positivo. Vocês podem ver que, basicamente, ontem a gente fechou exatamente no nosso nível, que é o 1853, né? Exatamente na linha. Mas vocês podem ver que a gente está voltando agora para cima. Aí agora a minha pergunta é o que ele está tentando fazer aqui, tá? Tem uma chance do ouro estar talvez formando, querendo, né? Muito cedo ainda, viu, galera, para falar sobre isso, porque realmente é difícil de falar aqui se ele vai parar aqui ou, enfim, vai subir um pouco mais para lá em cima. Eu estou falando o problema é a linha de cima aqui do triângulo, né? Mas talvez seja o caso, tá? De um ouro, talvez agora, após ter pulado tudo isso que subiu, fazer um momento de range, como ele já fez aqui no passado, né? Vocês podem ver que sobe, aí ele faz um range, subiu, range, né? E agora talvez subiu e range. Será que é essa mais uma vez? Né? É algo bem interessante. Mas eu acho que o mercado que realmente vai te dar uma dica sobre essa tendência do ouro, pelo menos, vai ser na prata, tá, galera? A prata tem que voltar acima do 2200, tem que fechar acima do 2200, porque se não acontecer isso, é difícil, né? Ainda é difícil de tentar comprar o ouro, né? Enquanto isso não acontece, tá? Vocês podem ver que ontem, né? A gente na verdade fez uma nova alta, né? Chegou até em 22,19 basicamente, mas não permaneceu, não conseguiu ficar ali em cima. Na verdade a gente foi fechar aqui embaixo, né? Lembrando que o fechamento de ontem foi 21,80. Então, será que é uma rejeição aqui? Será que é um rompimento falso junto com, né, um rompimento aqui que não conseguiu permanecer em cima do 22? Esse que é a minha questão aqui, tá? Então, mais ou menos essa é a minha ideia. Então, agora, para mim, prata é muito fácil de olhar ele agora, né? Aqui é suporte nessa região do 21,65, onde a gente parou, resistência no 22,00, tá? Qual ele romper e fechar acima, para mim, vai dar um bom alerta do que podemos esperar da prata, tá? Acima do 22, provavelmente iremos ir à direção do 22,65 ou até o 23 dólares, né? Se quebrar o suporte do 21,65, provavelmente iremos vir testar o 21,50 ou até por 21 dólares novamente, tá? Então, fiquem de olho nesse prata, que eu acho que em breve a gente deve ter uma noção um pouco mais clara aqui. Rapidamente, Bitcoin também, galera, eu tô olhando ele como um range, tá? É algo que eu acho que eu já compartilhei com vocês várias vezes, tá? A gente está diante de um range e hoje eu mostrei essa análise pra galera ali do WhatsApp, do Discord, né? Que, para quem entende um pouco aí de ondas de Elliott, entende que quando a gente está em correções, né? Ou a gente faz um ABC, né? Rapidamente já volta com a tendência que estava antes, e aí, né, começa uma onda de 5 ondas para baixo, ou normalmente a gente também tem uma correção que são ondas complexas, né, que normalmente são 5 ondas de correção. Então, como vocês podem ver aqui, a gente teve uma onda bem forte, né, uma tendência bem forte de queda. Agora a gente, então, após ter caído tudo isso, resolveu entrar em um período de correção. Mas aí nessa correção, se vocês olharem ele como ondas, vocês podem ver que a gente teve uma, duas, três, 4 e o 5, né? Que é mais conhecido como um ABCDE. Isso pode ser, tá? Pode ser que a gente já tenha isso já então completo. O que isso quer dizer então? Que talvez agora a gente já esteja perto do início do resumo da tendência, né? E qual que foi a tendência anterior de queda? Correção e provavelmente agora queda. Então, o que vai nos confirmar que realmente a tendência de baixa está voltando? Quebrando esse range, tá? Então a gente tem que quebrar e fechar abaixo desse 28.500. Tendo isso, então, acredito eu que a gente esteja indo caminho ao 27.000 ou até o 26. Aí a gente faça um pullback aqui, né? Uma correçãozinha aqui, talvez, alguma coisa do estilo. E aí, provavelmente, né, a gente pode sim
está a caminho a fazer novas baixas, tá? Mas isso o preço vai nos confirmar, né? Ó, aquela regra que eu sempre digo, range que é range, ou qualquer outra formação técnica sendo rompida, ela não pode, né? O mercado não pode voltar para dentro. Se voltar para dentro novamente, isso normalmente é um sinal um pouco ruim, tá? Então tenha essas regrinhas em mente, né? Porque caso a gente rompa esse range, o que a gente não quer é que ele volte para dentro, tá? E feche dentro, tá? Ele talvez pode até entrar, mas você não quer ver o fechamento lá dentro. Se você vê o fechamento lá dentro, normalmente é isso aqui que vai acontecer, tá? Então tem essa regrinha anotado aí, tá? E é isso que eu estou. Estou vendido aqui no 30.300 ainda, tá? Eu adicionei uma pequena venda aqui nesse 29.300 aqui também, porque se eu estiver certo, né, que talvez seja ou não, pode ser que isso aqui só foi um pullback aqui, né, um pullback pro rompimento agora, tá? Mas outra coisa, você quer que isso aqui aconteça rápido, tá, galera? Em breve, tá? Se ele chegar aqui, ficar enrolando aqui embaixo, coisas do estilo assim, né? Normalmente, talvez a gente vai voltar para dentro. E aí que vem a minha pergunta. Se caso a gente volte lá para cima de novo, Thiago, para mim já vai ficar super estranho. E eu provavelmente já irei fechar essa minha posição da venda, não vou ficar muito esperando não, tá? Porque pro outro lado, para quem está comprando, pode estar vendo isso aqui também como uma base sendo construída, né? Algo do estilo assim, né? Então quando o mercado bate no nível super importante e fica segurando ele, né? Pode ser que realmente a gente construa essa base. Então por isso que o comportamento desse Bitcoin hoje para mim vai ser super interessante, tá? Então, tenha isso em mente, tá? Então, de novo, rompendo o range, fechando abaixo do range, não quer que ele volte para dentro novamente, né? Então, você não quer você não quer, você tem que dar um pouquinho de espaço, obviamente, mas você não vai querer, após um rompimento do range, né, ver ele fechando acima do 29 mil. Caso isso aconteça, eu mesmo não vou pensar duas vezes já de fechar minhas duas vendas, tá? E sair fora, tá? O que acontece que eu vejo muitos traders fazendo é que normalmente eles pegam algo tão fácil de analisar, talvez, né? E torna-se uma coisa tão mais difícil do que é, né? E isso acontece com todo mundo. Então, deixa as coisas simples, né? Faça as coisas mais simples possível, não fica pensando duas vezes, faça seu plano. Se voltar acima disso aqui, eu faço isso. Construa um plano, esteja pronto para vários cenários, tá? Para que quando ele acontecer, você já sabe o que você vai fazer e respeite isso, tá? Depois você vem, analisa, vê o que o mercado fez após a sua decisão, vê se você acertou ou não, qual poderia ter sido a melhor atitude, decisão, aprenda com isso, mas o que você não quer ficar fazendo é pagando para ver, porque o custo às vezes podem sair um pouco alto, né, galera? Então, mais ou menos é isso que eu vejo aqui no Bitcoin, tá? Uma oportunidade bem bacana aqui, talvez, na minha opinião, tá bom? Mas enfim, já falei muito sobre isso, vamos falar sobre algumas coisinhas. Uma notícia que saiu hoje de manhã que afetou o euro, galera, foi a Christine Lagarde, tá? Lembrando que essa semana começou aquele grande evento chamado Davos, né? Que todo ano a gente tem esse evento econômico ali, se não me engano é uma cidade, né? Eu me esqueci agora, do nada eu esqueci que país que é, mas é um país super gelado, né? Eu sempre lembro que toda vez que tem esse evento tem neve, enfim, é um frio do caramba. Mas enfim, eu acho que é um evento de uma semana, tá? E basicamente os governadores dos bancos centrais, chefes de bancos, né, de investimento e até o tradicional se encontram neste evento, né? Então é um evento ali dos grandes nomes, né? E obviamente quando tem este evento, né, vai ali várias, né, a grande mídia, né, ali fazer perguntas, né, e tudo mais. Então não foi novidade hoje eles terem ali marcado um horário, um período ali de 15 minutos mais ou menos com a Christine Lagarde, que é a governadora do Banco Central Europeu, e ela veio então dizendo alguns comentários que foram bem interessantes. Lembrando que este evento, por ser tão importante assim, por ter todos os nomes ali, né, grandes do mercado financeiro, da economia global e tudo mais, eles aproveitam este evento para às vezes, anunciar uma nova informação, né? Para que o mercado comece a acostumar com essa nova direção, provavelmente, né? E hoje a Christine Lagarde disse, né, que o que ela provavelmente acredita que pode ser a nova direção do Banco Central Europeu. E ela disse, né,
que a política monetária negativa, eles vão sair, né, da política monetária negativa até o final do terceiro trimestre, com o primeiro aumento nas taxas de juros previsto para julho. Pronto. O que isso quer dizer, então? Que ela já garantiu que teremos, então, realmente o primeiro aumento nas taxas de juros em julho. Então, isso basicamente já virou quase 100%. 99%, né? Podemos dizer assim. Então, quando realmente o chefe diz vai acontecer, é porque vai, galera. Tá? Ele já está preparando, né? Neste caso, ela está preparando o mercado para essa nova informação. Outro ponto que foi bem interessante que ela disse foi que quem estava entrevistando ela, né, perguntou o que ela acha, né, onde vai estar a taxa de juros no final do ano, né? E ela disse que, né, quando você está fora do negativo, você pode estar em zero, você pode estar um pouco acima do zero. Aí ela completou a frase também dizendo: isso é algo que iremos, né, determinar com a base em nossas projeções, com base em nossa orientação futura. Então, em outras palavras, para o final do ano, né, ela não sabe, ainda não tem uma certa ideia fixa de realmente aonde eles vão estar. Lembrando que a taxa de juros hoje, né, vamos dar uma olhadinha, inclusive, juntos aqui, para a gente dar uma olhada. Então, a gente pode vir aqui, ó, indicadores, taxa de juros, zona do euro, tá? E vocês podem ver que a taxa de juros, né, a tradicional está em zero, né? Mas a gente pode ver que depósitos em bancos está em menos 0,25%. Desculpa, 0,5%, né? Então, 0,5% abaixo do zero em negativo. Então, aumentando as taxas de juros, esse aqui já está em zero, vai subir um pouquinho mais. Esse em depósitos vai começar a subir, né? E ela deixou bem claro que 50 pontos base, né, não é a realidade, não é o que eles estão pensando em fazer. Então, provavelmente, eles irão, então, realmente começar a aumentar as taxas de juros com o mínimo que podem, que é de 25 pontos base. Então, para que a taxa de juros nos depósitos entrem no zero, pelo menos, eles vão ter que aumentar a taxa de juros duas vezes, certo? 25 mais 25, 50, que é o menos 0,50%, que é a taxa de juros nos depósitos, tá? Após esses comentários, obviamente, a expectativa aumentou, né, pelos traders, os investidores ao redor do mundo, né, acreditando que provavelmente eles realmente vão aumentar, e vocês podem ver, né, que a taxa de juros ali em 0,50%, né, em julho eles vão aumentar uma vez, então já sobe para zero, em torno ali da casa do menos 0,25%, e depois setembro, o mercado já está acreditando que aí, ó, já em setembro, né, as taxas de juros podem estar já em positivo, é o que o mercado já está começando a precificar. E por que o mercado já está acreditando que isso vai acontecer tão rápido assim? Provavelmente, galera, porque eles estão vendo já o que os outros bancos centrais estão fazendo, né? Então, o que os outros bancos estão fazendo ao redor do mundo é que eles estão aumentando as taxas de juros em cada reunião, basicamente, né? Então, se o Banco Central Europeu seguir essa mesma tendência, provavelmente é isso que vai acontecer, e isso acontecendo, realmente, até dezembro, a gente pode ver a taxa de juros ali bem acima do 0%, tá? Ela não tá deixando muito claro, galera, por algumas razões, acredito eu, tá? Que é algo que me deixou pensar o porquê ela já não garante, né, que pode estar acima do 0%, porque já não deixa tudo meio que já organizado, né? Acredito eu, galera, que talvez seja essas projeções, né? Até perguntaram para ela, né, o que ela acha se a economia o que eles acham, né, sobre a contração econômica que talvez pode estar por vir, e ela disse: no momento não estamos vendo uma recessão na zona do euro, né? Então, se ela não vê nenhuma recessão, por que já não deixa preparado, né? Será que tem algo ali que ela está observando, mas não quer falar ainda? O que é, né? Isso a gente não vai saber, talvez nunca, mas é algo que me deixa um pouco preocupado realmente, tá? Sobre isso. Então, em outras palavras, né, eles vão começar realmente a aumentar a taxa de juros. O aumento em julho já é garantido, né? E agora o mercado, a única coisa que o mercado agora quer saber é a velocidade, quanto tempo, qual é o planejamento até o final do ano e ano que vem também, tá? Não quando vai ser o primeiro, porque isso agora já acabou sendo garantido. E
e agora o que o mercado quer saber é a velocidade do aumento nas taxas de juros daqui para o final do ano e ano que vem, tá? Então, são essas buscas, obviamente isso fez que o euro subisse, né, com ela garantindo esse aumento aí, obviamente isso começou a vir, né, e a gente pode ver que o euro, então, do 0,665 subiu lá para o 0,730 e agora está aqui meio que numa região aqui interessante também, tá? Então, mais ou menos é isso, lembrando que a Christine Lagarde ontem, né, ontem foi segunda, é isso? É isso. Segunda-feira ela publicou esse artigo lá no site, vocês podem ver que é o site oficial, né, do Banco Central Europeu, ela dizendo ali a sua ideia e confirmando, né, esse changing, né, que essa mudança que o Banco Central Europeu está tendo pela frente, né? E e aí confirmando, né, galera, que aquela visão, aquela vontade deles de não aumentar a taxa de juros está mudando, e com a inflação global, né, subindo, da zona do euro também subindo cada vez mais, mas também não dando sinal nenhuma de recessão, diz eles, né, não tem outra opção de eles começarem a realmente aproveitar essa situação para aumentar as taxas de juros, né, e aí que está algo que é bem importante a gente ter noção, né, então isso aqui é tudo programando, né? Organizando tudo para que realmente comece, né? Esse novo cenário, essa nova mudança que está acontecendo na política monetária do Banco Central Europeu, tá, galera? Então, não seja pego de surpresa. Eu disse ontem e alguns dias atrás para ter um pouquinho de cuidado em ficar tentando vender o euro, né? Eu deixei isso muito claro por causa, galera, dessa mudança do Banco Central. Eu já avisei vocês sobre isso, que seria possível, né? E principalmente o comportamento do euro. Lembrando que o euro, mesmo que teve essa queda, segurou super bem, né, galera? Segurou super bem. Não compara ele com a Libra. Né? A Libra caiu muito mais do que o euro nessas últimas semanas e meses, né? E umas razões por isso, na minha opinião, é por causa que todo mundo só estava esperando, né? A Libra, o euro realmente, o Banco Central Europeu, né, realmente mudar o seu, sua visão, né, sobre a inflação e tudo mais, né. Enfim, e última notícia é sobre essa queda que você está vendo. Olha a queda que está tendo aqui na Libra neste exato momento, galera. A gente está falando de uma queda de mais ou menos 100 pips, tá? Que a gente vê aqui na Libra. E a razão por isso, galera, é pelos dados que a gente acabou de ter aqui alguns minutos atrás, que foram horríveis, horríveis, vindo do Reino Unido. Hoje a gente estava de olho aqui. Eu não sei porque alguns traduziram, outros não, mas enfim. Vocês podem ver que a gente teve aqui notícias, né, do Reino Unido, como vocês podem ver, o PMI de serviços, tá? O esperado era 58,5, veio 51, galera. 51, péssimo, muito abaixo do esperado. O de fabricação, né, não veio tão longe assim, né, um pouco, mas eu não diria que era tanto aquilo, mas o de serviços, meu amigo, não foi o de arrebentar aqui, né, e isso foi a razão pela queda aqui dos dados do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido, né, galera, na minha opinião, já está em uma recessão, tá? Na minha opinião, a gente já está vivendo isso hoje, tá? E não é novidade ver números caindo assim como veio, tá? Olha aqui, mês passado veio o que 59, né? E alguma coisa. Olha este mês agora muito abaixo do esperado e realmente isso traz uma gigantesca preocupação, né? Com o Reino Unido, com a economia inglesa, e não é novidade de ver a Libra tendo essa reação super negativa aqui, na minha opinião. E lembrando, né, galera, já indo para a parte técnica agora, o 38,2 aqui é no 26, né? A gente falou muito sobre esse nível do 2600, essa região do 2600 aqui na Libra. E realmente, mais uma vez, né? Vocês podem ver que aqui antigamente, ó, ali nos últimos dias de abril, a gente tentou subir acima deste nível, não conseguiu. Aí veio o dia 4 e dia 5 de maio, né, o dia 4 até fechou um pouco acima do 2600, já veio outro dia e devolveu tudo aquilo e mais, né, vários outros dias em um dia só.
Então essa região aqui realmente é super importante na Libra e não é novidade ver mais uma vez ela sendo bem defendida, né? Eu mesmo perdi essa venda, viu, galera? Eu estava planejando em vender a Libra, mas o que eu gostaria de ter visto era talvez ele subir acima do 2600, estopar alguma galera, bater no ATR do dia talvez, ou chegar perto e depois virar, né? Mas vocês podem ver que a gente não fez isso. É, por muito pouco aconteceu, mas não aconteceu e eu fiquei de fora e perdi mais ou menos essa venda aqui. Obviamente, eu talvez teria até fechado ela talvez um pouco antes, né? Talvez, não sei. E obviamente eu não sabia que ia cair tudo isso, né? Mas eu queria ter vendido aqui. Eu já ficaria feliz, galera, com o movimento aqui de volta para o 25,50, 25,30. Para mim já estava ideal, né? Lógico que veio esse dado e realmente desabou a Libra aqui. Mas realmente, né? Que movimento. Então a Libra agora, galera, na minha opinião, por ter testado esse 2600 e ter tido essa reação bem negativa, para mim, agora talvez ele entre talvez em um range aqui, na minha opinião, tá? Eu acho que é algo que pode ser bem possível de acontecer. Lembrando que agora a gente tem dois grandes níveis, na minha opinião, aqui na Libra, né? É o 2600 e é o 2400. Então, talvez, galera, eu não duvido da gente formar esse range. Então, né, algo do estilo assim, talvez, na minha opinião, tá? Aqui na Libra. Por que eu acho isso? É daí que você tem que misturar essa ideia, talvez, do Dollar Index, né? Será que o Dollar Index aqui já tem um topo em jogo? O que tá acontecendo aqui, né? É algo que você tem que ficar pensando. Tá, eu ainda, galera, tô segurando ainda essa ideia, né? Não tô ainda mudando completamente a minha visão, tá? Mas tem que começar a pensar realmente, né? Se temos já um topo ou não. Se for o caso, né? Se realmente a gente já tem um topo, aí você tem que realmente ter essa ideia na Libra, né? De talvez ele cair, mas também não fazer novas altas, talvez, novas baixas, né? Talvez, não sei, né? O preço realmente vai confirmar isso pra gente. Mas eu ficaria realmente de olho, bem de olho, né, nesses dois grandes níveis aqui na Libra. Né? Caso ele volte abaixo do 2400, aí, galera, eu já abro portas para o 23,50, até para o 2300, né? Aí, obviamente, você pode vir, colocar um FIB aqui, olhar o 618, olhar o 786, né? Dois grandes FIBs aqui como grandes suportes, mas a Libra realmente chama bastante atenção. Vender aqui que complica, tá? Eu acho que a venda fácil era perto do 2600, né? Ou se você pensa em comprar talvez aqui no 2400, se esse for a sua vontade, mas cuidado operar aqui no meio aqui agora, tá? Aqui é complicado realmente fazer alguma coisa, tá bom? Já o euro-dólar, basicamente a mesma coisa, mas o euro realmente, vocês podem ver que está super positivo, não é novidade a gente ver o euro-libra, né? Tendo um dia super grande de alta, olha só o euro-libra, né? Voltando para casa do 85, 80 novamente. Então o euro, galera, bem firme, eu acho que o euro é um par que eu mesmo fico mais confortável comprar ele do que a libra, bem mais. Acho que não tem nem dúvida aqui sobre isso, tá? Antes de eu deletar alguns FIBs aqui para ficar mais claro na parte técnica, vocês podem ver que eu estou usando esse FIB aqui, ó, pegando a alta do dia 5 de maio com a baixa, vocês podem ver que o primeiro FIB retração está aqui, e eu pegando essa correção que fizemos aqui, ó, do dia 17 ao dia 18, tá? Pegando esse FIB, vocês podem ver que a última retração foi onde a gente parou, tá? Então eu vou deletar ela porque eu basicamente já vou ter decorado isso, e vocês podem ver que agora a gente está batendo também no 618, pegando dessa última alta que foi a última alta que depois resumimos, né? A gente voltou com uma tendência super forte de baixa, tá? Então, vocês podem ver que é uma região que realmente chama bastante atenção aí nessa região dos 71, desse 71,15 mais ou menos, né? Então aqui tem que ficar atento, né? Eu acho que é uma região super de resistência, mas o que me chama atenção é que esse SI já está acima dos 70 aqui, tá vendo, galera? No 4 horas, né? Então isso indica que talvez a Libra precise fazer uma correçãozinha para depois voltar a subir. Então eu não duvido de talvez a gente formar um range aqui, né, perto aqui do 0,650, alguma coisa assim, para daí a gente voltar para cima, tá? Muito cuidado ficar comprando o euro agora, tá? Você pode estar certo? Pode estar, mas cuidado, tá? Então fique de olho nos suportes, eu vou ficar de olho no 0,650 e depois no 0,600, tá? São dois grandes suportes que, na minha opinião, chamam bastante atenção. E também, vamos ver aqui, colocando o FIB, ó, dessa baixa que temos até agora, com a alta, e digamos, né, eu não sei se é essa alta do dia, tá, galera? Então, isso é um FIB para usar como exemplo, mas vocês podem ver, ó, colocando, digamos que a gente já tem realmente alta do dia e tudo mais, vocês podem ver que o 38,2 está, né, nessa região perto do 0,6. Então, é ali que
ideal, né, uma correção saudável seria a gente tocar no 0,6, segurar acima do 0,600 e aí dali começar uma tendência de alta, tá? Pelo menos eu pensaria dessa forma. Então um pouquinho de cuidado comprar ali o euro. O movimento do euro de alta aconteceu por causa dos comentários, né? Levou o euro ainda mais para cima. Então, um pouquinho de cuidado, os indicadores estão um pouquinho, né? Um pouco esticados, né? Eu pelo menos esperaria uma correção melhor no euro para tentar comprar ele, tá? Principalmente mais perto de chegar do 0,600, melhor para nós, tá? Porque aí o risco e recompensa melhora cada vez mais, tá? Na minha opinião. Pelo menos eu acho que eu vou usar essa baixa aqui, ó, como referência, tá? Talvez. Eu vou atualizando vocês, mas eu acho que inicialmente essa é a minha ideia, tá? Usando essa baixa aqui como risco. Um swing, né, galera? Isso aqui é um swing trades, comprando aqui 0,6, tendo uma meta talvez do 0,8, 0,50, 0,850, talvez pode ser bem alvos bem possíveis de talvez alcançar. Tá? Então fique de olho nisso, mas caso o euro comece a fazer novas altas hoje, né, caso a gente não pare de subir, né, próximo nível que eu vou ficar de olho, galera, vai ser essa região aqui do 0,760, 0,770, tá? Para começar, o 0,760, essa região que a gente parou aqui, ó, e parou aqui umas duas vezes, na terceira a gente rompeu e realmente desceu, né? E se você olhar aqui também no diário, a gente tem um 50% ali e também é uma média, período 50 no diário, que também está ali. Então, para mim, essa região aqui pode ser a próxima região bem importante para o euro, caso a gente chegue lá, tá? Então fique de olho nisso. Se caso ele nem parar aqui também, galera, nesse 0,770 aqui, aí fique de olho no 0,8. Ali também é um FIB bem importante, né? Temos o 786 ali. Também temos o segundo FIB retração, né? Dessa grande FIB retração, dessa queda que a gente colocou aqui. Mais ou menos ali vai ser a nossa segunda região que talvez pode servir como resistência, tá bom? Então mais ou menos é isso que eu estou olhando a Libra. Dólar Yen, galera, o dólar Yen para mim está dentro de um triângulo aqui no curto prazo, tá? Eu vou precisar vir aqui numa hora, mas eu estou olhando ele mais ou menos dessa forma, tá? Eu até comprei ele aqui, nessa região do 0,7, 127,24, eu acho que foi a minha entrada. Eu coloquei stop loss abaixo dessa baixa aqui, né? E vendo o que acontece. Obviamente, né, para ele ter caído e formado um triângulo, a chance dele romper esse triângulo para baixo é um pouco maior, tá? Mas eu comprei porque realmente é a linha de baixo do triângulo, né? O risco e recompensa para mim aqui é super legal, mas eu também ainda estou acreditando que talvez essa região segure, tá? Então talvez a gente esteja formando um triângulo numa região de suporte e aí provavelmente, talvez, né, daqui a gente rompe o triângulo, quebre acima do 128,00 e aí suba, né? Realmente revertendo dessa região que também tem a ver com o nosso gráfico diário aqui do lado, tá? Então, mais ou menos é isso, mas uma coisa muito fato, uma coisa que eu quero que vocês anotem, tá? A gente tem que fechar acima desse 1,28 para tirar um pouco dessa pressão de venda, tá? Enquanto a gente permanece abaixo do 128, tem um pouquinho de cuidado, tá? Ah, mas por que você não espera comprar acima do 1,28 ao invés de comprar agora? Eu só comprei aqui, galera, porque o risco e recompensa, vocês podem ver, ó, eu tô arriscando o quê? Menos de 10 pips, né? 10 pips, né? De uma posição que é meio pequena ainda. Então, para mim, né, dando ou não, para mim, sem problemas, tá? Agora, o problema fosse se eu não tivesse nenhuma formação aqui, se eu tivesse comprado aqui, teria que usar aqui, colocar o stop loss aqui embaixo. Aí vocês já podem ver que é uma região de mais ou menos 50 pips de risco. Já é bem diferente. Então, por isso que eu já comprei uma comprinha aqui, porque eu já tenho isso aqui como referência, o stop é pequeno e tranquilo, tá? E aí, obviamente, ele voltando acima do 128, aí sim eu posso adicionar mais, aumentar essa posição com mais confirmação, e aí a gente pode, né, começar a mirar o 129, o 130 talvez, e assim vai, tá? Então fique de olho nesse dólar yen, tá, né, no nosso abaixo do nosso range aqui, como tá, você consegue ver muito claro aqui no diário. Então, mais ou menos é isso, mas tem que voltar acima do 128, tá, galera? Um pouquinho de cuidado aqui. Ficar comprando muito pesado aqui. Lembrando que tem muita gente comprando e colocando stop loss logo abaixo, né? Então, um pouquinho de cautela, tá?
E aí tem outros pares, né, galera? O dólar australiano rejeitou dessa região do 7100, lembrando que aqui era o 618, né? Também uma região de suporte e resistência. A gente rejeitou um pouco daqui. Eu mesmo gostaria de ter vendido aqui perto dos 71,50, mas como vocês podem ver, não chegou, né? Então, é um par que eu estou de olho. Eu vejo umas pessoas olhando este par mais ou menos dessa forma aqui, ó. Também, como se fosse o quê? Como se fosse uma cunha, né? Uma coisa, algo do estilo. Pode ser, pode ser. Mas eu também não ficaria, tipo, para eliminar realmente essa pressão de compra, eu acho que ele tem que voltar abaixo desse 70,00, tá, galera? Enquanto a gente permanece acima desse 70,00, pode ser que daqui a gente só faça um range, algo assim, igual no euro, igual na libra, e aí a gente suba, tá? Então, para animar mesmo, ele tem que voltar abaixo do 70,00, tá? Agora, começando a fazer novas altas, na minha opinião, próximo nível para ficar de olho é 70,50 e os 71,50 e 71,70, tá? São os dois grandes níveis que eu estou de olho logo acima. Dólar da Nova Zelândia tocou, olha lá onde tocou, galera. Olha onde tocou, que a gente tinha anotado ontem, né? 786, é, é, 786, era, se não me engano, eu acho que era um pouco acima do ATR do dia. Enfim, a gente tinha falado várias razões para achar que talvez ele poderia alcançar ali e parar. E realmente parou, né, galera? Então, realmente, quem vendeu aqui vendeu super bem. E na minha opinião agora, galera, eu já sei por quê. Aqui, ó, tá vendo no semanal? Também, ó, a gente tinha falado, olha lá, como o 6500 é importante no semanal, né? Então a gente também tocou nessa região e rejeitou. Então, para mim, isso é muito importante. Agora, para realmente tirar um pouco dessa pressão de venda, para mim, ele tem que voltar abaixo dessa região do 6370, tá? Voltando abaixo do 6370, na minha opinião, pode ser que a gente realmente esteja voltando para baixo. Tudo vai depender dos índices, né, desses dois pares. Se os índices continuarem a cair hoje, vai começar a colocar um pouquinho de pressão nesses dois pares a caírem. Se os índices pularem, provavelmente esses dois pares vão seguir também, tá? Se começar a fazer novas altas, tá? Acredito eu que talvez a gente esteja querendo vir buscar essa região do 65,50, tá? Mais ou menos é assim que eu olharia este par, ok? E é isso, galera. Esses são os pares que estou de olho, né? Pra mim, o dólar suíço não me chama atenção. Acho que é difícil de falar alguma coisa aqui. Vamos ver uma coisa aqui, na verdade. Uma coisa. Então a gente parou realmente, né? Nessa região do 0040 que a gente tinha falado. Mas vamos pegar a última baixa antes do pulo. Vocês podem ver que corrigiu 50%, mas na minha opinião, se fosse para me comprar, tá? Se fosse para mim comprar, eu colocaria, sei lá, eu olharia essa região do 95,25 ou 95,00, né? Olharia essa região aqui como suporte, tá? Mas tirando isso, eu também não vejo muita coisa assim tão interessante, tá? E tem um pouquinho de reação do Banco Central da Suíça aqui também, tá, galera? Então, um pouquinho de cuidado aí também. Querer pegar uma reversão deste par, tendo o Banco Central você por trás, é complicado. Dólar canadense para mim também não chama tanta atenção. Vocês podem ver que tá bem parado, né? Tá bem chato. A gente falou que poderia realmente ter essa reação, mas é um pouco mais abaixo, né? Tá demorando para descer ali, mas né? Tá chato, galera. Eu mesmo não faria muita coisa aqui não, viu? Pra ser bem sincero com vocês. Pra mim tá bem, tá vendo? Tá gatinhando. Né? Se você entrar nessa posição e der certo, você vai pegar uma posição que talvez não te dê tanto lucro assim, não vale a pena. Eu, pelo menos, eu acho que tem pares mais fáceis de operar do que este aqui, tá? Então, por isso que eu não falei nada. E é isso, então, galerinha. É isso. O chave hoje vai ser os índices, né? Vai ser realmente o euro e esses pares que chegarem em níveis um pouco extremos, ver o que realmente acontece neles. Vai ser também interessante ver o que o Bitcoin vai fazer, né? Caso consiga romper, né? Quebrar o range que a gente se carregar aqui, né? O range que a gente tem falado, né? Se romper esse range começa a ficar bem interessante também. E aí esses são os pares que eu estou atentos, tá? É isso então, galerinha. Não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Também não se esqueça de também dar uma olhadinha ali no nosso patrocinador, a Axie, tá? Eles ajudam a gente bastante e também é uma ótima corretora para trabalhar, atendimento em português, dá para fazer depósito via Pix, oferece todos esses mercados que a gente analisou hoje e muito mais para operar.
Então dê uma olhadinha neles lá, você não vai se arrepender, tá bom? É isso então, galerinha. Muito obrigado, tenham um ótimo dia, boas negociações e vejo vocês então amanhã novamente. Obrigadão, forte abraço, tchau.